Sinopse: uma história real e vibrante, um romance inesquecível, que vai arrebatar seu coração, fazendo vibrar suas fibras mais sutis. Uma trama envolvente, com um final sublime e emocionante. O livro ressalta uma das verdades mais consoladoras do Espiritismo: aqueles que se amam, cedo ou tarde, tornam a se encontrar na Terra, ou no espaço. Rafael e Louise vivem na linda e agitada Paris de 1850. Um primeiro contato bastou para que os dois se apaixonassem. Entretanto, para viver esse romance em toda a sua beleza e plenitude, eles terão de superar intrigas, ambição e maldade, construindo pontes sobre o charco das imperfeições humanas, algo que somente o verdadeiro amor tornará possível. Apoiados por amigos com objetivos comuns, descobrirão a grandeza dos princípios espíritas, desvendando questões ligadas à natureza espiritual do ser, bem como seus propósitos existenciais. Acima de tudo, experimentarão o amor divino, essa força que nos ajuda a vencer barreiras e que consola e restaura os corações despedaçados pelo sofrimento. Um livro que trata das fragilidades da alma e sua infinita capacidade de expansão, deixando claro que no final o amor sempre vale a pena. Esta história real tem início em Paris, ao tempo em que Allan Kardec fincava as estacas para a fundação do Espiritismo, ao lançar o Livro dos Espíritos. Seus personagens são verídicos e voltam a se reencontrar no Brasil, a pátria do Evangelho, para aprender e contribuir com Jesus em sua missão pelo progresso da humanidade. A vida é constante transformação, cujo objetivo final é o progresso do espírito imortal. Aqueles que aceitam as leis divinas e se entregam ao seu movimento, começam a crescer e a experimentar a verdadeira felicidade. O sofrimento atenua-se, já que as ilusões não controlam mais o ser, que busca a união com o Criador. E como Deus não se deixa vencer em generosidade, quanto mais damos de nós ao próximo e o deixamos conduzir nossa existência, mais Ele nos devolve em alegrias e bênçãos, nos surpreendendo com muito mais do que imaginamos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Foi tudo por amor. Psicografado por Berenice Germano. Romance de Frei Humberto de Aquino. O romance se passa na França, primeira metade do século XIX, o berço da cultura ocidental. Nota da Surya. Se você gosta do meu trabalho, por favor, se inscreva, deixe o seu gostei, compartilhe, comente, nem que seja com um emoji, e considere-se ser membro apoiador do canal. E também pode dar um hype, essa opção está logo abaixo do gostei, e isso ajuda muito. Sem o seu engajamento é difícil manter o canal, pois os algoritmos do YouTube consideram irrelevante o conteúdo, e já não se promove os vídeos, e você deixa de ser notificado. Parte 1. Capítulo 1. As transformações da vida. Rafael despertou aquela manhã de primavera de 1847 após um sono profundo e reparador, bem disposto e muito feliz. Abriu a janela que dava para o jardim de margaridas, flor favorita de sua mãe. Estava completando 18 anos, era o único filho varão depois de 8 meninas. O seu nascimento foi de muita alegria principalmente para o pai que teve de esperar por 15 anos para ter um filho homem nos braços. O garoto nunca o decepcionou. Desde muito cedo, sempre acompanhou ao pai que o levava desde adolescente para o seu escritório, queria que o filho seguisse sua profissão de advogado. O garoto nutria admiração e amor incondicionais pelo pai. A afinidade provocava muitos ciúmes entre as irmãs, que viviam reclamando do excesso de atenção para com o irmão. Logo de pequeno, já se fazia notar a enorme semelhança física e de temperamento entre pai e filho. Eram os mesmos gostos até mesmo nos trejeitos. Um parecia intuir o pensamento do outro. Monsieur Alfred era um homem severo, mas de boa índole e bom coração. Advogado íntegro,
procurava levar a profissão da mesma maneira que em seu lado pessoal e familiar. Com boa integridade moral. Era um bom marido e pai. Nascera em um lar abastado de um pai comerciante que fizera fortuna. Não perdoava deslizes e má conduta, era um homem rígido e exigente quanto à boa moral e disciplina. Tinha um coração enorme e, em relação ao filho, era capaz até de esquecer-se de si mesmo. O pai era capaz de buscar uma estrela no céu para iluminar a vida do filho. Rafael correspondia a todo o amor do pai. Tinha uma veneração sem medidas por ele. Naquela manhã especial para Rafael, o filho estranhou o fato de o pai e a mãe não entrarem em seu quarto, sorridentes para abraçá-lo pela chegada de seu aniversário. Apreciava as margaridas do jardim quando se assustou com um grito agudo de desespero irrompendo pelo ambiente. Era de Joana, uma de suas irmãs, que ganhara o nome em homenagem à santa padroeira da França, Santa Joana d'Arc. Correu para o quarto dos pais onde sua mãe e irmã choravam e gritavam à volta do corpo inerte e frio de seu pai. Sua mãe olhou para o filho com ar de desalento. Rafael, meu filho. Seu pai está morto. O rapaz, parecendo não entender tais palavras, debruçou-se ao lado da cama gritando e sacudindo o corpo inerte do pai. Papai, fale comigo. Não faça isso com este filho que muito o ama. Papai, papai. Com o coração em pedaços, não querendo acreditar que o pai os deixara, Rafael colocou a cabeça junto do peito do corpo sem vida, chorando copiosamente. Os anos se seguiram, e Rafael nunca mais quis comemorar seus aniversários, sempre dizia ser uma data de tristeza e não de alegria, pois uma parte dele também havia morrido. Para Rafael, o vazio deixado pelo pai nunca conseguiu ser preenchido. Passaram-se 10 anos, e o rapaz todas as manhãs ia ao cemitério conversar com o pai. Contar de seus problemas, de suas reclamações para com Deus que intimamente culpava pela morte de Monsieur Alfredo. E lhe custava acreditar que ele existia, pois não lhe tiraria quem mais amava neste mundo. Rafael era um rapaz educado dentro dos padrões da época, mas não era religioso, dizia ser católico por influência da mãe. Apesar da insistência da mãe, não conseguira achar uma jovem para levar ao altar. Tinha a mesma profissão do pai, ele que assumira toda a clientela e só tinha tempo para o trabalho. Suas irmãs se casaram todas, moravam ele e a mãe em uma casa bonita e confortável. Madame Anne já lhe arrumara muitas pretendentes, mas Rafael ficava muito irritado com as atitudes da mãe. Chegou a ameaçar de se mudar caso ela continuasse a insistir em lhe arrumar uma noiva. A partir desse dia, a mãe se calou a respeito desse assunto. Certa manhã, Rafael abraçou e beijou a mãe de maneira carinhosa. Depois que meu pai se foi para sempre, a senhora é o meu maior e único tesouro. Estou feliz por ter parado com o assunto de casamento, não me preocupo com isso, talvez não tenha achado uma pessoa que tocasse meu coração. Madame Anne deixou que 2 lágrimas corressem por sua face. Filho, eu me preocupo com seu futuro, suas irmãs têm suas próprias famílias, e eu não sou eterna. Gostaria de partir em paz. A vida corria sem novos fatos. Mas Rafael aos poucos foi criando hábitos que preocupavam cada vez mais a sua mãe. Frequentava cabarés famosos de Paris para beber e se divertir com mulheres. Passara a frequentar esses ambientes quase que diariamente. Madame Anne percebia que o filho vinha mudando muito. Os conceitos ensinados por seu falecido marido pareciam se perder diante da conduta do filho. Muitas vezes, chegava a casa totalmente alcoolizado tendo que ser carregado pelo bom Pierre, o mordomo, que trabalhava para a família desde o seu nascimento. Preocupado, o bom e velho amigo da família comentou com a patroa certa manhã. Madame Anne, estou muito preocupado com o nosso menino Rafael, parece que perdeu o rumo ensinado pelo meu patrão. Perdoa-me a ousadia das palavras,
Mas meu amor pelo nosso patrãozinho é o que me leva a comentar com tal liberdade com a senhora. Madame Anne olhou com ar interrogativo. Por que, Pierre? Eu conheço um rapaz que trabalha na casa de Madame Annette, e ele me contou que o menino Rafael vai lá quase todos os dias, tendo deixado muito dinheiro nas mãos dessa senhora que explora muitas jovens, as quais ainda são apenas crianças de 12 anos. Tenho certeza de que Monsieur Alfredo, se fosse vivo, não permitiria que o nosso jovem tomasse esse caminho. Madame Anne ficou muito preocupada e assombrada. Eu sei que meu filho chega algumas vezes alcoolizado em casa, mas não tinha ideia de que ele frequentasse um ambiente de prostituição. Seu pai sempre lhe deu bons exemplos e lhe ensinou uma boa moral e conduta. Pierre baixou os olhos. E Madame Anne, com voz embargada, concluiu: Meu filho não tem o direito de manchar a honra de seu pai dessa maneira. Pierre revelou-se arrependido. Madame, perdoe-me pelas minhas palavras, mas tenho um amor pelo nosso jovem Rafael como se ele fosse meu filho. Por favor, senhora, não comente nada com ele. Se ele souber de meus comentários, é capaz de me pôr na rua. A mãe de Rafael ficou calada por alguns instantes, pois estava chocada. Não se preocupe, Pierre, pois sei de seu amor e sua lealdade para com a nossa família, mas preciso tomar uma atitude muito séria. Rafael não conseguia preencher seu lado afetivo, não pensava em encontrar uma esposa e com ela constituir uma família. Acostumado ao convívio de mulheres vulgares, construiu uma visão muito negativa de todas elas. Para ele, apenas a mãe e as irmãs eram dignas de confiança. Madame Anne, conhecendo bem o filho, procurava não recriminar ou comentar o assunto. Mas, diante de fatos tão graves, teria que tomar uma atitude enérgica. Sabia que o rapaz de temperamento forte não permitia qualquer intromissão em sua vida particular. Teria que tocar no assunto na hora certa para evitar que ele não tomasse uma atitude extrema. Depois que o marido morreu, apegara-se demais ao filho e se tornara totalmente submissa e dependente dele, por isso o rapaz fazia tudo o que desejava sem nenhuma censura. Com muito jeito, ela tocava no assunto, mas o rapaz saía sem ouvir a mãe. Num fim de tarde, sentou-se com o filho para o chá, estava decidida a falar com a autoridade de mãe, pois ele já vinha há muito extrapolando tudo a que tinha direito. Filho, eu quero lhe falar hoje com o coração de mãe. Peço que você me ouça. Tenho a certeza de que, se o seu pai estivesse aqui, ele também estaria dizendo essas palavras. Tenho me preocupado demais com a sua conduta nos últimos meses. Sempre chegando tarde e embriagado, e sei que os ambientes frequentados por você são os piores, de prostituição. Rafael a princípio ameaçou levantar e sair, mas, ao ouvir o nome do pai, sentou e baixou a cabeça. A mãe continuou. Falo para o seu bem. Sou a pessoa que mais o ama neste mundo. Essas pessoas só querem o seu dinheiro, e amor não se compra, filho. Você indiretamente tem colaborado para manter essa exploração de jovens mal saídas da infância. São ambientes muito perniciosos para a sua vida. Você sabe o quanto seu pai prezava a boa moral e conduta. Madame Anne enxugou as lágrimas que insistiam em correr por seu rosto. Onde estão seus bons amigos, filho? Onde estão todos os bons princípios e valores morais que o seu pai deixou para você? Rafael debruçou-se na mesa, escondendo o rosto, em postura denunciadora de sua desolação, de seu abandono. Depois que meu pai se foi, parece que a vida perdeu o sentido. Não consigo preencher meu coração. Trabalho por ele, mas, quando chega a noite, preciso me preencher com a alegria, o riso fácil daquelas jovens que parecem sempre felizes. Mas, quando volto para casa, caio num vazio sem fim. Por favor, não me peça que deixe essa vida.
Não consigo. Quando me embriago, esqueço a dor que habita em meu coração. Madame Anne chorava copiosamente ante as palavras do filho. Você está acabando com a sua saúde e reputação de homem íntegro, e de advogado sério. Paris inteira tem comentado sua dupla vida, meu filho. Você tem perdido clientes e muito dinheiro. Tudo isso vai levá-lo à ruína. Rafael também chorava em silêncio. Mãe, eu lhe prometo que vou tentar. Pelo menos, diminuir minhas idas à casa de Madame Annette. Madame Anne enxugou as lágrimas, levantou a cabeça do filho e, olhando em seus olhos, disse: Filho, não quero lhe perder. Prometa-me que você vai mudar de vida para o seu próprio bem. Prometa por seu pai que tanto lhe amou. Filho, o que falta no seu coração é fé. Você não acredita em nada. É a fé que nos sustenta neste mundo de dor e sofrimento. Esse vazio é a falta de Deus em sua vida. Jesus Cristo nos ensinou que nossa alma sobrevive ao corpo após a morte. Eu vivo na certeza de que encontrarei seu Pai depois de minha morte. Tenho certeza de que seu Pai vela por nós e tem se preocupado muito com a sua má conduta. Rafael abanou a cabeça. Eu prometo, minha mãe. Vou tentar, sim. Capítulo 2. Madame Annette. Madame Annette era a dona da casa noturna mais famosa de Paris, sempre apresentando novas dançarinas, em um ambiente alegre e festivo. Rafael era um dos seus melhores clientes. Sempre que chegava, uma nova garota era reservada para ele. O rapaz era muito generoso com ela e sempre o acabava deixando pequenas fortunas. Ele praticamente gastava tudo o que ganhava no cabaré. Madame Annette era uma mulher que estava por volta de 40 anos, altiva e dissimulada, sabia bajular a quem lhe interessava. Era fria e calculista, movida apenas pela ganância. Muitos homens frequentavam aquela casa. Políticos, artistas, nobres e ricos comerciantes. Levava sempre muita diversão e entretenimento aos frequentadores de La Maison Rouge, a Mansão Rouge. Rafael era seu cliente favorito. Quando o rapaz chegava, ela o enchia de mimos e bajulação. Madame Annette não lhe tinha nenhuma consideração como pessoa, mas seu dinheiro, óbvio, fazia toda a diferença. Madame Annette era filha de prostituta e fora criada nesse ambiente sempre, desde tenra idade. Nunca conhecera outro tipo de vida. A mãe lhe ensinara tudo o que sabia na arte de conquistar e seduzir um homem, e suas más tendências brotaram com muita força. Não conhecer o pai, e a mãe, por sua vez, nunca quis lhe revelar. Alta e elegante, desfilava pelo salão de La Maison com desenvoltura e altivez. Ruiva, de olhos verdes, sabia como agradar a clientela. Ainda conservava a boa aparência com sua silhueta esbelta. Como a dona da Maison escolhia e só levava para a intimidade de seus aposentos quem fosse de seu agrado. Nunca tivera filhos, pois dizia detestar crianças, não tinha tempo nem queria ter esse trabalho. Além de tudo, gerar uma criança iria modificar a silhueta esbelta, essencial para manter o que ela chamava de profissão. Não queria se ligar a ninguém emocionalmente. Tivera uma mãe fria e distante que a culpava por ter caído na prostituição. Sua mãe, Madame Rita, sempre se mantivera calada quanto ao seu passado. Era uma mulher que guardava segredos às 7 chaves. Quando jovem, estivera noiva de um jovem rapaz que trabalhava como jardineiro em uma mansão em Paris, e o rapaz lhe arrumara emprego como camareira. Empolgada com o emprego, sentia-se feliz em estar junto do noivo que tanto amava. Rita era uma jovenzinha de apenas 15 anos, acanhada, mas de uma beleza física exuberante, alta e corpulenta aparentava mais idade. Seu patrão logo se interessou em conquistar a jovem. Era um homem rico e inescrupuloso,
Toda Paris conhecia sua má fama. Não conseguia pensar em outra coisa que não fosse conquistar a jovem camareira. A princípio, tentou conquistá-la, dando-lhe pequenos mimos e guloseimas. Mas a jovem procurava manter-se firme, distante e arredia. Sempre estava comentando o caso com a cozinheira que se mostrara sua amiga. Tome cuidado, menina. Nosso patrão é um homem que não mede esforços para alcançar o que pretende. Rita deixou transparecer a raiva que lhe ia ao coração. Comigo não é assim. Ele não é o meu dono. Estou aqui para trabalhar como camareira, e não para lhe servir na cama. A amiga cozinheira, mulher mais experiente e conhecedora de como a vida realmente funciona, riu da ingenuidade da jovem. Ele é o patrão. E manda. Seus desejos são ordens. E, se não nos submetemos a ele, somos despedidas. Você é muito bonita, e ele é um homem que não aceita um não. Tome cuidado, menina. Ele é um homem violento. Rita abaixou a cabeça altiva. Era extremamente orgulhosa e não iria se submeter aos caprichos de seu patrão. Pensou em contar ao noivo, e assim tomarem uma decisão juntos, mas não encontrava o momento certo. Em uma tarde de primavera, Rita arrumava o quarto do casal, o patrão saíra bem cedo, e a patroa havia saído para um sarau na casa de uma amiga, e iria demorar a tarde inteira. A jovem cantarolava uma cantiga infantil, lembrando-se dos folguedos quando criança. Ria e girava em volta da cama. Estava tão empolgada que não percebeu o patrão que a observava atrás da porta. Estancou a cantarola e empalideceu ao ver a malícia e os olhares de desejo estampados no rosto daquele homem. Ele avançou para cima da jovenzinha arrancando e rasgando suas vestes. Ela gritava, pedindo socorro. Ele lhe tapou a boca, dizendo: Pare de gritar. Senão eu a mato de pancadas, sua infeliz. Ela mordeu-lhe a mão, fazendo com que ele logo se afastasse. Pode até me matar, mas não vou ceder. O senhor só me causa asco. O homem enfurecido partiu para cima dela. Rasgou uma tira de seu vestido e lhe amordaçou a boca. Agora, grite, sua infeliz. Tenho sido gentil com você como nunca fui com qualquer mulher, mas eu sou seu patrão e seu dono, e você há de se submeter à minha vontade, entendeu? Você entendeu? Meia hora depois, o patrão saiu do quarto, deixando Rita caída no chão e chorando baixinho. Ela sentia uma enorme vergonha. Como iria contar para o noivo? Ele seria capaz de cometer um assassinato. Procurou ajeitar-se para sair do quarto. Com as vestes rasgadas, não queria que ninguém a visse em tal estado deplorável. Entrou pelos fundos, na cozinha. E a cozinheira, só de olhar para Rita, perceber o que havia se sucedido. Sente-se aqui, menina. Vou lhe fazer um chá calmante, depois vou lhe arrumar outro traje. Esse já se foi. Rita apenas acenou com a cabeça, concordando. Lourdes, a cozinheira, ajudou a trocar de roupa e depois colocou uma caneca de chá em suas mãos. Beba tudo, vamos. Isso vai ajudar você a se acalmar. Aquele homem é mesmo um monstro. Porco. Onde já se viu fazer isso com uma mocinha? Nossa patroa é tão boa que não merece o marido que tem. Rita começou a chorar, descompassadamente. Não quero mais trabalhar aqui. Prefiro pedir esmolas. Não vou conseguir olhar para meu noivo. Sinto-me imunda. Lourdes abanou a cabeça com ar triste. Tenho certeza de que ele vai despedi-la, pois já fez isso com as outras. Paris inteira sabe como esse homem age. Ele usa e abusa, e depois descarta. No dia seguinte, Rita saiu da casa chorando,
com seus poucos pertences, estava despedida. O jovem jardineiro foi procurar primeiro a patroa em busca de uma explicação e pedir uma nova chance para a noiva. A senhora apenas explicou que sua noiva era mal criada e altiva, não acatando ordens de seu marido, e ela achou melhor despedi-la. Paul, o noivo, diante do argumento pragmático, calou-se, pois conhecia bem a sua noiva e sabia o quanto ela não se curvava. Paul era um jovem de 18 anos, alto e magro, trabalhador e responsável. Vivia no mesmo bairro pobre que a família de Rita. Agora, com a noiva sem seu trabalho, tudo iria complicar. Estava muito difícil arrumar emprego. A jovem voltou para casa triste e desanimada. Encontrou a mãe atarefada com a casa e os irmãos. Envergonhada, não contou o motivo real de sua dispensa. Passaram-se vários dias, e Rita não conseguia outra colocação. A jovem sentia-se desanimada com tonturas e enjoo. Logo, sua mãe percebeu que ela estava grávida. Chamou o noivo exigindo reparação. Paul, indignado, saiu sem nem mesmo responder às acusações. A mãe lhe indagou, e a jovem acabou contando o abuso que sofrera do patrão. A mãe de Rita era severa e preferiu não acreditar na filha, julgando que ela tinha sido fútil e se entregado ao patrão. Ela a expulsou de casa. Com seus poucos pertences, a jovem não tinha onde se abrigar, passando fome e mendigando esmolas pelas ruas de Paris, até que foi notada por sua beleza exuberante por um homem que a levou para La Maison Rouge. Assim, Rita pôde ter um teto e comida, mas em troca de vender o corpo. Madame Annette nasceu e sua mãe nunca lhe perdoou, no íntimo a culpava por sua desgraça. Madame Rita se tornou uma mulher fria e amarga. Parecia não ter sentimentos, mas nunca comentara a sua triste história com ninguém, fechara assim em seu mundo de rancor e mágoas. Nunca dera afeto para a filha que praticamente fora criada pelas outras meninas da casa. Madame Rita morrera quando Madame Annette tinha 17 anos. Ela herdou a beleza física da mãe e aprendera a ser ativa e orgulhosa, e que ninguém, merecia amor e afeição. Logo, tornou-se a preferida dos homens que frequentavam a casa. Como tinha muito tino para administrar o negócio, tornou-se a proprietária em poucos anos, fazendo La Maison Rouge prosperar. Vazia de sentimentos, fria e calculista, achava que só dinheiro valia a pena na vida. Muitos homens importantes passavam pela sua alcova e muitas decisões políticas eram ali tomadas, com base em suas ideias e referências. Madame Annette tinha poder atrás dos bastidores em que vivia, e sabia manipular muito bem os dados dos jogos em que participava. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Gratidão imensa a todos os membros do canal, que Deus lhes dê muito mais. E a você, que comenta, compartilha, e deixa o seu gostei. O seu apoio é o meu maior incentivo, ajuda o canal a crescer, e faz com que estes vídeos cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 3. E o tempo passou. Rafael contava agora 28 anos, mas mantendo aparência juvenil. Não mais frequentava com assiduidade La Maison Rouge, apenas a cada 15 dias, o que vinha desagradando muito a Madame Annette. Ele já não gastava fortunas, o que a incomodava muito. Uma noite depois que todos os clientes foram embora, Madame Annette reuniu todas as suas pupilas para os acertos e as opiniões sobre o andamento dos trabalhos da noite. Ela era generosa com quem se empenhava para agradar os fregueses, pagando de maneira régia. As jovens se empenhavam nas apresentações musicais, sempre procurando novidades para agradar os fregueses, em todos os sentidos. No meio da reunião, Madame Annette comentou sobre o afastamento de Rafael. Preocupada, estava só esperando o seu sumiço definitivo. Eu gostaria de saber o que está ocorrendo com esse rapaz. Alguém pode me explicar?
Todo o burburinho cessou, e ninguém respondeu. Madame Annette lançou um olhar indagador sobre Sylvia, e a moça sentiu-se intimada a responder. Não tenho ideia, madame. Quando ele está aqui, tem se mantido calado. Acredito que esteja sendo pressionado pela família, principalmente pela mãe. Madame Annette não gostou da resposta. Ele foi por muito tempo nosso melhor cliente, o seu dinheiro está nos fazendo falta. Precisamos trazê-lo de volta. Alguém tem alguma sugestão? Tenho uma forte impressão de que a culpa é de vocês, pois não conseguiram manter o seu interesse aqui em nossa casa. Nesses anos, Rafael não conseguiu se apegar a ninguém. Sylvia interferiu novamente. Ele é um homem frio, nunca se apaixonou por nenhuma de nós. Sempre mudando de parceira, e nunca demonstrou interesse específico ou carinho. Madame Annette sorriu com o canto da boca como se estivesse tendo uma grande ideia. Esse rapaz não gosta de mulheres vulgares apesar de frequentar a casa. Ele nos olha apenas como prostitutas. Temos que lhe dar outro tratamento. Preciso pensar em como trazer esse rapaz de maneira permanente e definitiva com toda a sua fortuna. Madame Annette não iria sossegar se não trouxesse o rapaz de volta, e usou de todas as suas artimanhas, mas sem resultado. Uma tarde, Madame Annette encontrou Sylvia em uma doceria, tomando chá com sua mãe e irmã. Ela se aproximou cordialmente, cumprimentando-as. Madame Annette, essas são minha mãe e irmã. Madame Annette lhes estendeu a mão e sentou-se à mesma mesa. Observou então que eram pessoas muito simples pelos trajes que usavam. A jovem de 16 anos era muito parecida com Sylvia, inclusive, mais bonita e graciosa, apesar das roupas rotas que usava. A mãe de Sylvia, Madame Marie, pessoa muito simples, apenas achava que a filha trabalhava como garçonete em uma casa de shows noturna famosa. A filha resgatara da pobreza extrema em que vivia. Madame Annette conhecia toda a história e procurou manter-se discreta, coerente com o traje que vestia de maneira sóbria e elegante. Madame Marie não gostou da patroa de sua filha, apesar da maneira gentil com que a tratava. Terminado o chá, despediram-se, e cada uma tomou seu rumo. Mas a patroa de Sylvia não conseguia tirar sua irmã do pensamento. Em sua mente maquiavélica, surgiu um plano infalível para trazer Rafael e sua fortuna de volta às suas mãos. A noite já ia alta e célere, e Madame Annette não conseguia dormir, traçando planos. Decidiu então chamar Sylvia em seu quarto para uma conversa. Minha querida, eu preciso conversar seriamente com você a respeito de sua irmã. A jovem olhou assustada. O que há com Louise? Madame Annette deu-lhe um sorriso malicioso. Ela é uma jovem belíssima e faria muito sucesso aqui em nossa casa, não acha? Sylvia fechou o semblante. De maneira alguma. Nem passa na cabeça de minha mãe o que acontece aqui. Imagine. Trazer minha irmã. Queremos garantir uma vida decente para ela. Um bom casamento e filhos. Madame Annette soltou uma gargalhada que soou por toda a casa. Que bela pretensão, não? Com uma irmã prostituta, quem vai querer casar com ela? Que bela ilusão. Sylvia deixou que as lágrimas corressem pela face. Ninguém no meu bairro sabe o que faço. E não quero essa vida para minha irmã. Vivíamos em uma pobreza extrema. E, quando meu pai morreu, só vi uma solução para minha mãe e irmã não terem que morar na rua. A madame sabe muito bem dessa história. Assim que juntar um dinheiro, quero sair desta vida. Madame Annette fez um ar arrogante. Você fala como se levasse uma vida ruim. Tem boas roupas, uma boa cama e boa comida. Deixe de ser ingrata, garota. Sylvia não respondeu,
e Annette percebeu que não seria tão fácil trazer sua irmã para sua casa como imaginou. Nem pensar, madame. Minha irmã é muito diferente, e jamais aceitaria ser uma cortesã. Todas as moças de La Maison comentavam o sumiço de Rafael, pois, havia mais de 20 dias, ele não aparecia. Madame Annette estava muito irritada e resolveu falar diretamente com a mãe de Sylvia na tentativa de levar Louise para casa. Sem avisar sua pupila, foi até o bairro pobre onde elas moravam, na periferia de Paris. Vestida modestamente, Madame Annette apresentou-se alegre e comunicativa, demonstrando fingimento em ajudar a família. Madame Marie, estou precisando de uma jovem para exercer a função de copeira, pois servimos muitas refeições, e minha cozinheira precisa de uma ajudante. Pago bem, pois o trabalho é puxado. Sua filha Sylvia é orgulhosa e não quer ver sua irmã trabalhando. Madame Marie ficou interessada, pois poderia melhorar o ganho da família. Ela costumava fazer pequenos trabalhos para reforçar o orçamento, mas ganhava muito pouco e tinha sérios problemas de saúde, o que recebia da filha Sylvia dava apenas para o sustento. A mãe de Louise ficou pensativa. Madame Annette, minha filha Louise é meiga e gentil, como uma flor delicada. Gostaríamos, eu e minha filha Sylvia, que ela tivesse o melhor. Mas somos muito pobres, e trabalhar não é nenhuma desonra. Se tivesse boa saúde, aceitaria eu mesmo a sua proposta de trabalho. Aceito sua proposta, mas gostaria que a madame lhe desse uma folga por semana para ela ficar comigo. Madame Annette sorriu maliciosamente, e um brilho fortuito invadiu o seu olhar. Claro que sim, Madame Marie. Darei todas as segundas e terças-feiras para que ela venha ficar com a senhora. Pode ficar tranquila que cuidaremos muito bem de sua filha. Madame Marie enxugou 2 lágrimas que lhe escapavam pela face. Se meu marido fosse vivo, com certeza não estaríamos passando por isso, mas Deus o chamou muito cedo, deixando-nos ao desamparo. Madame Annette, dissimulando um gesto de solidariedade, pegou a mão do Madame Marie delicadamente. Não se preocupe. Nós cuidaremos dela, e ela estará junto de sua irmã. As 2 mulheres se despediram combinando que, no dia seguinte, Madame Annette viria pessoalmente buscar Louise para iniciar o trabalho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Madame Annette voltou sorridente para casa, confiante de que seus planos de trazer Rafael de volta não haviam de falhar. Sylvia ficou revoltada com a atitude de sua patroa. Eu não vou aceitar que minha irmã venha trabalhar aqui. Não aceito. Ela é diferente, não tem maldade, não vai querer ser uma cortesã. Imagine só se minha mãe ficar sabendo que a senhora enganou. Minha mãe é muito boa, mas fica furiosa quando lhe pisam no pé. Uma pantera. Madame Annette sorriu maliciosamente. Sua irmã é tudo o que eu preciso para trazer Rafael de volta ao nosso convívio. Louise não vai ser mais uma entre nós, pois ela é especial. Quero que ela conquiste Rafael com sua meiguice e ingenuidade. Tenho certeza de que ele não vai resistir aos seus encantos. Não quero que ela haja como uma cortesã, e sim como uma pobre moça, abandonada em nosso mundo. Sylvia não conseguiu perscrutar as reais intenções de Madame Annette e fez um ar interrogativo. Madame Annette sorriu, dissimulada. Minha querida Sylvia, não faça essa cara de tola. Meus planos são muito simples. Vou atrair Rafael para nossa casa, e sua irmã vai se recusar a se deitar com ele, contará sua triste história, envolvendo-o em sua trama. Ele vai se sensibilizar e querer protegê-la para não vê-la jogada na rua uma vez mais. Mas essa generosidade vai lhe custar bem caro. E então, mademoiselle, entendeu meu plano? Com ar de surpresa Sylvia falou. Sim.
Madame é diabólica. Mas minha irmã é uma jovem muito simples e pudica, vai ser difícil ela querer participar dessa trama. Madame Annette fez ar de deboche. Vamos ver se ela não será uma boa atriz. Na verdade, o que ela vai passar para Rafael é um retrato de sua própria vida. Como combinado, no dia seguinte, Madame Annette foi até a casa de Louise. A jovem já esperava, pois ansiava por uma vida melhor. Desde os 10 anos, ela ajudava a mãe a lavar roupas de algumas famílias de um bairro vizinho, mas era um trabalho muito desgastante para uma jovem de estrutura tão frágil. Achava ser uma grande chance de mudança em sua vida. Feliz e sorridente, Louise se despediu da mãe beijando-lhe o rosto e prometendo voltar, pois dali para frente poderia junto com a irmã alugar uma casa melhor, e a velha senhora não precisaria mais trabalhar. Madame Marie sentiu um aperto no peito ao ver a filha sair contente pela porta da casa humilde. Por mais simpática que Madame Annette procurava ser, não parecia confiável aos olhos da mãe afetuosa. Madame Marie enxugou 2 lágrimas que corriam pela face enrugada precocemente e pôs a mão no peito, sentindo o coração disparar sem ter um motivo aparente. Era uma mulher simples, de boa índole, apesar de todos os problemas financeiros e a pobreza extrema, criar as filhas com carinho e dedicação. Depois da morte prematura do marido, nunca rejeitou o trabalho por mais duro que fosse. Tudo isso com o passar dos anos comprometeu sua saúde física, mas, apesar de tudo, continuava trabalhando como podia. Queria o melhor para as filhas que eram a sua razão de viver. Madame Marie ficou observando Madame Annette caminhando, pensativa. Achava que aquela mulher tinha um jeito estranho, extravagante, que em muito a desagradava. Com o coração sensível, percebia que havia algo que soava de maneira falsa e debochada até na maneira de ela andar e se portar. Naquele momento, rogou proteção da Santa Mãe de Cristo para sua filha, pois tinha um pressentimento de que ela corria perigo. Madame Marie voltou para casa procurando tirar os pensamentos negativos da cabeça. Tudo iria dar certo, e ela poderia até cuidar de sua saúde tão frágil dali para frente. Capítulo 4. Ilusões. La Maison Rouge estava silenciosa àquela hora. A Sra. Annette chegou com a jovenzinha. Louise sentiu-se deslumbrada com o luxo da mobília, dos tapetes volumosos e das suntuosas cortinas. Sentiu-se entrando em um palácio, nunca tinha visto nada igual. De maneira espontânea, corria pela sala, tocando os objetos e sentindo a maciez das cortinas. Nossa! Tudo aqui é muito lindo. Madame Annette observava a moça com um sorriso aberto, pois realmente seu faro não a enganara. Rafael iria cair de amores diante de tanta beleza e simplicidade. Venha, minha querida. Quero lhe mostrar o seu quarto. Depois vamos sair e comprar roupas novas para você. Pretendo deixá-la deslumbrante como uma princesa. Antes, quero levá-lo à cozinha para que você conheça a Madame Georgina, nossa cozinheira. A cozinha era ampla e arejada, contendo uma copa para refeições rápidas. Madame Georgina já preparava os acepipes e quitutes que seriam servidos à noite aos clientes da casa. Era uma mulher de meia idade, obesa e meio coxa, andava com muita dificuldade, arrastando a perna direita. Madame Annette e Mademoiselle Louise entraram sorridentes, e a moça também se surpreendeu com o tamanho da copa à cozinha. Olhou para a cozinheira e sentiu uma enorme simpatia, o que foi recíproco. A anfitriã apresentou a mocinha com naturalidade. Esta é Mademoiselle Louise. Ela vai ajudá-la aqui na cozinha. Prometi a você que contrataria uma auxiliar. Estou cumprindo, minha querida. A mulher abriu um amplo sorriso, abraçando a pequena jovem. Que bom, Madame Annette. Desde que a pobre Charlotte partiu, está muito difícil cuidar de tudo sozinha. Venha, minha querida.
Vou lhe mostrar o seu quarto agora, e depois iremos comprar algumas roupas. Quando voltarmos, você já poderá ajudar Madame Georgina com os preparativos desta noite. A jovem Louise deixou que 2 lágrimas corressem pelo rosto. Estava agradecida pela oportunidade dada por Madame Annette. Obrigada por essa oportunidade, Madame. Vou me esforçar muito para recompensá-la. Madame Annette sorriu por entre os dentes. Tenho certeza disso, minha jovem. A noite fora muito agitada, muita gente, muita música. Mas Mademoiselle Louise ficou restrita à área da copa-cozinha. Madame Annette não queria expô-la no salão. Rafael não comparecera. E Louise não percebeu o que acontecia. Estava inebriada com o som da música e o riso fácil vindos do salão. Tivera ímpetos de correr até lá para observar de perto o que acontecia, mas fora impedida pela nova amiga que tinha ordens expressas de não deixar a mocinha sair da cozinha. Tudo soava na sua cabecinha como um conto de fadas. Ainda muito ingênua, só era capaz de perceber o som do burburinho alegre que chegava à cozinha. Fora criada muito longe de tudo, nunca saíra do bairro pobre e do convívio das pessoas humildes que ali moravam. Para Louise tudo era novidade, o luxo da casa, o ruge-ruge da seda que vestia as jovens, a música alegre e as risadas espontâneas que chegavam até os seus ouvidos. Morria de curiosidade para ver tudo o que estava ocorrendo no salão. Para ela, tudo aquilo era uma grande festa. Silvia não tivera tempo de se aproximar da irmã, estava muito receosa, conhecia Madame Annette e sua ambição desmedida, tinha mesmo vontade de desmascarar Madame Annette, tirar a jovem daquele lugar, sair de Paris com a família, morar em outra cidade, bem longe dali, onde pudesse refazer sua vida com dignidade. A jovem sonhava em ter uma vida normal, um marido, filhos, conquistas que jamais teria se continuasse ali naquela cidade, naquele lugar pecaminoso. Silvia cobriu o rosto com as mãos chorando copiosamente, extravasando toda a tristeza que lhe ia ao coração. Já não bastava a vida que levava e agora a pobre da irmã fadada ao mesmo destino. Refém daquela mulher fria e malvada que parecia abrigar em seu peito uma pedra de gelo no lugar do coração. Ela tinha que achar uma maneira de sair daquele lugar, antes que Madame Annette corrompesse o coração de sua doce irmã. A moça tomara uma decisão, custasse o que custasse, não deixaria Madame Annette desgraçar a vida de Louise, mesmo que fosse preciso pagar com a vida. Precisava pensar e elaborar um plano. Silvia adormeceu chorando. O dia não tardaria a raiar. A casa permanecia silenciosa, todos dormiam depois da noite agitada. Louise levantou cedo, não estava acostumada à rotina da casa, vestiu-se e penteou as tranças louras, olhando seu rosto refletido no espelho. Estava tão ansiosa para conhecer a casa que não conseguira dormir direito. Na sua cabecinha, fazia muitos planos, queria tirar a mãe do bairro pobre em que viviam. Ficava imaginando a alegria da mãe morando junto dela e a irmã naquela casa luxuosa. O seu quarto era nos fundos, num anexo junto da casa, a cozinheira ainda dormia, e a porta do quarto continuava fechada em total silêncio. A moça procurou caminhar sem fazer barulho. Saiu em um quintal amplo com muitas árvores frutíferas. Vasculhou cada metro com muita curiosidade. Respirou o ar ainda orvalhado daquela manhã ensolarada, antes de entrar na casa principal. Louise tinha um espírito sensível e amoroso, amava tudo que a cercava, apesar da miséria em que vivia. Crescera preocupada com a mãe, assim se esforçava muito para ajudá-la. Seu maior sonho era tirar sua mãe da miséria em que viviam, poder dar-lhe algum conforto e cuidar de sua saúde. Ingênua, não foi capaz de perceber o que realmente se passava naquela casa. Confiava na irmã, e achava ser apenas uma casa de shows. A porta dos fundos da casa principal estava aberta, por isso entrou com facilidade, tudo estava no mais absoluto silêncio.
Caminhou pela copa à cozinha. Os quartos ficavam na parte de cima. Um corredor, antessala, levava a uma escada que conduzia para a parte superior. O fim do corredor dava para um recinto grande mobiliado com muito bom gosto. Para a mocinha, tudo espelhava alegria. Várias mesas redondas forradas de veludo verde se situavam na parte mais interna do salão. Era onde os homens jogavam carteado. Mais no fundo, um balcão e atrás um bar espelhado com várias garrafas de bebidas e uma ampla janela com uma cortina também de veludo verde. Uma extensa abertura dava passagem para outro salão, ainda maior e mais requintado. Do outro lado, um palco onde eram apresentados os shows de artistas renomados e pelas meninas da casa. No canto, ao pé do palco, um piano de cauda. Havia também bom espaço na frente do palco que permitia aos pares dançarem ou apreciarem melhor o show. Louise admirava cada detalhe. Duas imensas janelas, com cortinas vermelhas de veludo, cobriam totalmente a parede. Havia muitas poltronas e sofás de veludo vermelho espalhadas pelo ambiente, formando uma espécie de sala de visitas. Telas de pintores famosos nas paredes e objetos de decoração e pequenas esculturas proporcionavam ao recinto um ar de requinte e sofisticação. Ao fundo, várias mesas permitiam que os frequentadores saboreassem os acepipes e quitutes oferecidos pela cozinha da casa. Encantada com as novidades e o ambiente luxuoso, a mocinha nem percebeu que atrás da coluna Madame Annette a observava com ar de malícia e satisfação. Sorria por entre os dentes, pensando em todo o retorno que a mocinha poderia lhe dar. Ela não tinha pressa, tinha muito tempo para educá-la e deixá-la perfeita para conquistar Rafael. Madame Annette fez um frufru com a seda do vestido que usava, fazendo a mocinha voltar-se assustada. Bom dia, minha querida. Por que está acordada tão cedo, já que o trabalho foi tão puxado até tarde da noite? Afinal, você tem direito a descansar. Louise abaixou os olhos e respondeu de maneira tímida. Peço desculpas de invadir a sua casa. Estava ansiosa por observar cada detalhe, mas não quero ser inoportuna nem atrapalhar o descanso de Madame. Madame Annette fez um ar fingido de satisfação. Não tem de que se desculpar. Só estou preocupada com o seu descanso. E o que está achando de La Maison Rouge? A mocinha respondeu com espontaneidade. Tudo é muito lindo. Desde o quintal até o seu jardim lá na frente. Madame é muito caprichosa e de muito bom gosto. Eu nunca tinha visto nada igual na minha vida. Dificilmente saio do bairro onde moro, e lá todos são muito pobres. Madame Annette pegou na mão da moça, retornando para a copa à cozinha. A cidade tem lugares maravilhosos para se conhecer, e eu ou sua irmã poderemos apresentar Paris a você. Agora, vamos até a cozinha tomar um desejum gostoso. Madame Georgina já deve estar preparando, e eu estou morrendo de fome. Na cozinha, Madame Georgina preparava ovos mexidos, e espantou-se ao ver a patroa tão cedo na copa, acompanhada de Louise. Oh, Madame! Agora que vou começar a preparar seu desjejum, mas já está encaminhado, pois já consegui acender a lenha do fogão. É bom andar rápido. Estou morrendo de fome. Vamos, Louise. Ajude a sua nova amiga a preparar nosso desjejum. A mocinha, preocupada em ajudar, pôs-se à disposição da cozinheira. Quer ajudar o canal? Seja membro. Com apenas 8 ou 30 reais por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. E também pode fazê-lo através de PayPal. Gratidão. Capítulo 5. As preocupações. Aos poucos, foram descendo todas as moças, 21 garotas no total. Foram sentando-se à mesa, falavam alto, riam muito e faziam gestos que chocavam Louise. Madame Annette percebeu a atitude da moça que se afastou,
colocando-se junto do fogão. Sylvia foi a última a descer. No rosto, as marcas denunciadoras de uma noite mal dormida. Aproximou-se da irmã, pegando a sua mão. Bom dia, minha pequena. Você parece assustada. Louise abanou a cabeça, negativamente. Não. É que não estou acostumada com tanto barulho logo cedo. Madame Annette aproximou-se, passando o braço no ombro da moça. Não se preocupe com a sua irmã, logo estará adaptada, afinal, quem não gosta dessa alegria contagiante, não é? Sylvia não respondeu, apenas abanou a cabeça, mas a expressão fechada de seu rosto denunciava um ar de contrariedade. Pegou na mão da irmã e falou com carinho. Eu quero que você conheça o meu quarto. Depois vamos visitar mamãe, que deve estar sentindo muito a sua falta, mon petit. Madame Annette mordeu o canto da boca, tentando se controlar. Sylvia, antes de saírem, preciso ter uma conversa com você. Uma conversa muito importante. Precisamos esclarecer algumas coisas a respeito da vinda de sua irmã. Sylvia voltou o rosto avermelhado de ira, procurou controlar a irritação provocada pelas palavras da anfitriã, mas respondeu-lhe, rispida. Estou à sua disposição, madame, podemos subir ao meu quarto agora, se assim lhe aprouver. Madame Annette pegou no braço de Sylvia e a conduziu gentilmente pelo corredor a fim de subirem ao andar superior. Quero conversar agora, sim. É muito importante alguns esclarecimentos a respeito de sua irmã. A moça mordeu a boca contendo-se para não responder. Adentraram no quarto, e Madame Annette fechou a porta. O que tenho para falar é muito importante. Percebo que você não está contente com a vinda dela para nossa casa. Sylvia cobriu o rosto com a mão, tentando conter o choro que estava preso na garganta. Eu estou nesta vida porque não tinha outra opção. Vivíamos uma miséria extrema, sem a mínima condição de sobrevivência. Doía meu coração de ver minha mãe trabalhando duro por alguns trocados, sem saúde, não comendo para que eu e minha irmã pudéssemos saciar a fome. Vivemos num bairro miserável, onde ninguém tem como ajudar. Tentei desesperadamente arrumar um trabalho digno, mas parece que a vida tem me fechado todas as portas. Madame Annette, a senhora sabe do esforço que faço para aceitar me prostituir, deitar-me com vários homens todas as noites. Só a vontade de tirar minha mãe e irmã da pobreza é que me leva a isso. Não quero que minha irmã siga esse mesmo caminho, não é isso que sonho para ela. A bela jovem cobriu o rosto em prantos, chorando copiosamente. Madame Annette procurou acalmá-la. Percebeu que teria de ter uma conversa muito amena ou poderia pôr tudo a perder se fosse precipitada. Desde a vinda de Sylvia, percebeu que ela era uma jovem sensível de bons princípios e, na realidade, ela não fora feita para aquele tipo de vida. Era recatada e se restringia muito com as outras meninas, vivia recolhida em seu quarto, participando apenas das refeições. Madame Annette procurou demonstrar sentimentos que não tinha no coração. Sentou-se na beira da cama, alisando os cabelos revoltos da moça. Acalme-se, Sylvia. Não trouxe sua irmã para que se deite com os nossos clientes. Sei que ela não foi feita para isso. Apenas quero que ela conquiste Rafael como uma moça decente que é. Se isso não acontecer, eu mesma a mandarei de volta. Prometo que não vou obrigá-la a nada. Se não der certo, até me proponho a conseguir um emprego para ela. Sylvia parou de chorar e olhou para a patroa com ar de interrogação. Madame promete que não vai trazer minha irmã aqui para cima. Promete que não vai deixar nenhum homem abusar de sua inocência. Nem mesmo o Rafael. Madame Annette riu da maneira inocente de Sylvia a falar. Sabia que era impossível cumprir aquilo que ela queria naquele momento.
Eu prometo que vou proteger a sua irmã como se fosse minha filha. Estou gostando muito dela. Não vou deixar que nada de mal lhe aconteça. A moça abaixou os belos olhos acalmando o coração. Ela precisava se munir de coragem para contar à irmã o que realmente fazia naquela casa. Não queria que a jovem se chocasse e fosse revelar o seu segredo para a mãe, e Sylvia a temia por sua saúde. Tinha conhecimento suficiente para saber que não mais aceitaria seu dinheiro. Tremia só de saber qual seria a atitude da mãe ao saber que consentia em levar a irmã para aquele antro de perdição. Sentia-se perdida e sem chão. Se até para si mesma era muito complicado viver naquela casa, imagine com a irmã junto. Madame Annette tirou a moça do silêncio que se fez entre as duas, procurou as palavras certas, pois era capaz de sentir a delicadeza daquele momento. Não se preocupe tanto. Tudo vai dar certo, e você poderá tirar a sua mãe e irmão de Paris e viver uma vida decente em outra cidade. Não deixe de sonhar, não existem coisas impossíveis neste mundo. Eu lhe dou a minha palavra de que vou cuidar de sua irmã. A moça procurou recompor a fisionomia, não queria que a irmã percebesse o que lhe alma. Mas ela já havia decidido que não aceitaria que a irmã permanecesse naquela casa. Madame Annette procurou medir cada palavra, senão seus planos poderiam ir por água abaixo. Procurou colocar delicadeza na fisionomia, fazendo ar de piedade. Vou fazer um acordo com você. Não colocarei Louise para atender no salão nem os clientes nos quartos. Ela ficará restrita à cozinha, ajudando Madame Georgina. Ela não terá acesso aos quartos nem ao salão. Nenhum cliente terá acesso à sua irmã. Eu prometo que sua irmã ficará preservada. E agora? Sente-se melhor? Sylvia aliviou a fisionomia, procurando recompor a alma dolorida e sôfrega. Madame Annette, eu espero que a senhora cumpra o acordo, pois isso vou lhe cobrar todos os dias. Se não cumprir, vou embora levando a minha irmã. É de seu conhecimento que não quero ficar aqui a minha vida inteira. Quero juntar um dinheiro para sair de Paris e levar uma vida digna com minha família noutra cidade. Madame Annette apenas deu um sorriso e abaixou a cabeça para que a moça não percebesse o que lhe alma. Não iria revelar seus planos, a propósito, bem diferentes para Louise, afinal, ela nunca investia em alguém sem lucros. Não tinha pressa. Iria com calma preparando a armadilha para que Rafael caísse. Sylvia não poderia impedir, pouco importava a seus planos, seus sonhos ou mesmo a sua famigerada família. Trabalharia a cabecinha de Louise para juntas tirarem todo o dinheiro de Rafael. Agora, por Deus, recomponha essa fisionomia. Não quero que sua irmã a veja com esse ar de velório. Outra coisa. Eu não vejo necessidade de revelar agora o que fazemos aqui em cima, afinal ela não terá acesso. Vou manter a sua irmã o mais longe possível das meninas, pedirei que elas sejam discretas com Louise para preservá-la. Ela deverá ir percebendo aos poucos, afinal, não vai ficar ingênua para o resto da vida. Dar-lhe-ei o direito de escolher. Sylvia animou-se com a conversa, mas a última frase gelou seu coração. Tinha muito medo de a irmã se contaminar com o ambiente, deixar-se levar pelo burburinho alegre, pelas belas roupas e principalmente pela ambição e pelas promessas de Madame Annette. Mas tentou refazer a fisionomia, o importante era que ela estaria ali junto da irmã orientando e mostrando o lado podre daquela vida que parecia repleta de glamour e brilho. Confio que seja cumprido o prometido, madame. Madame Annette sorriu satisfeita. Com certeza, cumprirei, e vocês poderão sair dessa casa, e dessa cidade, para uma vida melhor. Madame Annette levantou-se saindo do quarto, deixando o rastro do perfume forte e caro que usava. A moça enfiou o rosto no travesseiro tentando conter as emoções. O coração apertado, a cabeça cheia de indagação. Ela cobrava a David e de Deus tantas dificuldades e tanto sofrimento.
Perguntava-se o porquê de ser sua vida um calvário de penas sem fim, a pobreza extrema, a morte do pai, a doença da mãe, a vida de prostituição e agora a irmã ter que passar por isso. Parecia não ter saída, estava cansada de tanto lutar em vão, estava cansada de querer modificar as coisas, mas tudo rodava como um rodamuinho levando sonhos e empenho, deixando tudo sempre no mesmo lugar. Sylvia não via saída, não via uma luz para iluminar suas ideias, sentia-se submetida a um destino cruel e destruidor. Levantou-se com muito custo, a cabeça e o coração doíam, mas teria que enfrentar a sua realidade e ter forças para conversar e orientar a irmã. Sylvia olhou-se no espelho observando sua fisionomia desfeita pelo sofrimento que lhe alma. Procurou alinhar a vestimenta e a fisionomia para poder se encontrar com a irmã caçula. Desceu as escadas pensativa e triste. Quando chegou à cozinha todas as moças perceberam que ela não estava bem. Correu abraçando a irmã. Minha pequena, hoje levantei-me indisposta e com muita dor de cabeça. Mas, como eu já havia combinado com você, quero ir até em casa visitar nossa mãe. Sylvia olhou para Madame Annette, esperando o seu consentimento. Você teve uma ótima ideia. Nada como o colinho da mãe para sarar nossos males. Afinal, Louise deve estar morrendo de saudade também. A mocinha iluminou o semblante com a possibilidade de rever a mãe. Louise segurou a mão da irmã animada com a possibilidade da visita. Vamos agora, Sylvia? Já estou pronta e com muita saudade. Madame Annette olhou para as duas, fazendo um gesto de aprovação com a cabeça. Antes que eu me esqueça, Louise, leve esse dinheiro para sua mãe. Diga-lhe que é um adiantamento pelo seu trabalho. Está mais que na hora para uma visita. Mas quero as duas de volta antes do fim da tarde, pois, hoje é dia de muito movimento para casa e Madame Georgina precisa de sua assistente. Sylvia mordeu o conto da boca, sabia que Annette não era dada a gentilezas e, se as fazia, cobrava muito caro mais tarde. As moças saíram discretamente rumo aos bairros pobres de Paris, onde morava a mãe, Madame Marie. A mãe não esperava pelas filhas e ficou tão contente com a grata surpresa que chegou às lágrimas. A doce senhora abraçava e beijava as duas filhas ao mesmo tempo. Minha felicidade é estar com minhas filhas. O único tesouro que Deus me deu nesta terra de sofrimentos. Acho que, se não tivesse vocês, desejaria a morte. Sylvia abraçou a mãe em prantos. Não fale assim, mamãe. Já estou com dor de cabeça e muito triste, assim vou me sentir ainda pior. Madame Marie parou com a lamentação olhando a filha, percebendo sua palidez e os olhos inchados de tanto chorar. O que você tem, minha querida filha? Está doente? Fale, minha querida. Você está me deixando preocupada. Não estou doente, mamãe. Apenas com dor de cabeça, hoje não me levantei bem. Não quero que a senhora fique preocupada. Louise se aproximou acarinhando os cabelos da irmã. Nossa querida Sylvia trabalha demais, Madame Annette é muito exigente. A propósito, ela mandou um dinheiro para a senhora, um adiantamento do meu trabalho. Madame Marie fez uma de preocupação. Não quero que vocês se sacrifiquem por mim. Se aquela senhora não agir direito com vocês, não quero nenhum dinheiro. Poderemos trabalhar em outro lugar. Somos pobres, mas temos que manter nossa dignidade. Sylvia levantou a cabeça, os olhos tristes. Ela não fez nada contra mim, mas não estou satisfeita com o meu trabalho naquela casa. Agora não é o momento, mas devemos tentar juntar algum dinheiro para conseguir mudar as nossas vidas. Louise abanou a cabeça. Estava muito empolgada com o seu novo trabalho e naquele momento só enxergava qualidades na sua nova patroa.
Madame Annette é uma pessoa boa e gentil. Aquela casa é maravilhosa. Eu não sei por que você não gosta de lá, minha irmã. Tem comida, bebida e uma boa cama para dormir. Eu gostaria de poder levar também a mamãe. Aí, sim, minha felicidade estaria completa. Madame Marie olhou para as duas filhas, observando a mais velha. Sua intuição de mãe lhe dizia que algo estava errado. Percebia que Sylvia andava muito triste. A princípio, achava ser saudade de casa, mas não passava despercebido de que a filha estava cada dia mais triste e acabrunhada. Você está muito feliz, Louise, porque tudo é novidade, mas a sua irmã conhece melhor Madame Annette. Aquela mulher tem alguma coisa que não me agrada. Um andar muito orgulhoso, um sorriso falso no rosto sem sentimento. Só deixei levar você porque sua irmã estaria por perto. Sylvia olhou para a mãe com admiração. Como podia uma pessoa tão simples, que tivera apenas 2 contatos superficiais com sua patroa, perceber todo o caráter ruim de Madame Annette? Não poderia contar para a mãe suas atividades na casa. Mas acabara de ganhar uma aliada para tirar a pequena Louise de lá. Sylvia animou-se para expor o que pensava. Madame Annette é exatamente assim, fria e calculista, movida apenas pelos próprios interesses e sua excessiva ambição. Só estou trabalhando lá por falta de opção e logo que puder vou sair, e poderemos mudar de bairro, talvez até de cidade. Madame Marie olhou para a filha tentando penetrar no seu pensamento. O que acontece naquela casa, minha filha? Você me parece muito triste desde que foi trabalhar com aquela mulher. Sylvia baixou os olhos, tentando esconder da boa mãe o que lhe alma. Nada, mamãe. Apenas estou cansada das ordens e exigências de Madame Annette. O serviço é puxado. E tem dias que temos de servir as mesas até muito tarde. Estou esgotada. Gostaria de um trabalho menos desgastante e cansativo. Madame Marie ficou pensativa. Depois que Madame Annette veio buscar Louise, ela ficou com aquele aperto no peito. Achara ser apenas coisa de mãe, mas agora começava a perceber que era mesmo intuição. E que talvez suas filhas estivessem correndo perigo. Seu coração nunca se enganara quando se tratava das filhas. Filha, chega de tanto sacrifício. Poderemos as 3 trabalhar e conseguir sobreviver. Sylvia abanou a cabeça num gesto negativo. Tudo tem seu tempo certo. Se sairmos agora de lá, do jeito que Madame Annette é vingativa, é capaz de vir atrás. Precisamos dar tempo ao tempo para resolvermos e, com dinheiro, sumirmos daqui. As 3 resolveram mudar de assunto e aproveitar os momentos juntas que estavam ficando raros. Apesar da pobreza extrema em que viviam, Madame Marie criou as filhas com amor e carinho. Com bons princípios de conduta honesta e digna, princípios que foram assimilados pelas filhas. Madame Annette, por sua vez, acostumada a lidar com moças que saíam dessa faixa de pobreza extrema, percebera, desde os primeiros contatos com Sylvia e depois com Louise, que as jovens eram diferentes das outras suas meninas e que ela poderia explorar esse jeito diferente, como nova modalidade de negócio. Capítulo 6. Transformações. Madame Anne percebia que o filho vinha tentando mudar os hábitos, voltando cedo para casa e se recolhendo em seu quarto depois do jantar, não saindo novamente para a rua. Estava procurando mais a companhia e o aconchego da mãe. Estava mais acessível e amigo, abrira-se mais com ela para contar os sentimentos que lhe iam à alma. Madame Anne agradecia a Deus o que ela considerava ser a volta do filho ao lar. Rafael percebia todo o empenho da mãe para agradá-lo. Procurava deixar a casa arejada e florida. E sempre uma comida que o satisfizesse. Madame Anne estava arrumando a casa e aguardando o retorno do filho quando Pierre entrou com um telegrama na mão. Madame Anne,
O mensageiro acaba de entregar, acho que é urgente, veio da cidade de Lyon, logo, pensei que devem ser notícias de seu irmão, Luiz. Madame Anne ficou pálida, pois as últimas notícias que tivera não eram nada promissoras quanto ao seu estado de saúde. Ela correu pegando os óculos para poder ler o telegrama. À medida que avançava a leitura voraz, fez-se muito branca, como se a desmaiar. Sente-se, madame. Vou buscar um copo d'água, disse o criado, puxando uma cadeira para ela. A mãe de Rafael falou com a voz embargada pelo choro. Meu querido irmão Luiz acaba de falecer. Não tive tempo de me despedir, tínhamos programado nossa viagem para amanhã. Rafael adentrou a sala àquele momento e percebeu que algo estava acontecendo, pegou na mão da mãe que chorava explicando que o tio acabara de falecer. O rapaz voltou-se para Pierre pedindo que atrelasse os cavalos à carruagem para poderem viajar a Lyon. Ainda temos 2 horas de sol. Ao anoitecer, paramos em alguma estalagem na beira da estrada. Assim que o dia amanhecer, colocamo-nos novamente a caminho. Mas é uma longa viagem, e não conseguiremos chegar antes do sepultamento. Rapidamente Rafael providenciou, junto da criada de sua mãe, as malas para poderem viajar. Pediu um chá para que Madame Anne se sentisse mais calma. Pierre seria o condutor do coche. Luiz era o irmão caçula de Madame Anne, e os dois tinham um forte vínculo afetivo. Desde a morte de seu marido, Honorável Monsieur Alfredo, mantivera um contato mais próximo com o irmão e a sobrinha. Desde a morte da esposa, havia 2 anos, Luiz perdera a vontade de viver, ficara desolado. Nem sua filha Madeleine conseguia tirá-lo do ostracismo em que se prostrara. Com uma profunda depressão, o viúvo não se interessava mais por nada. A filha temia pela vida do pai. Acabara adoecendo, mas Madame Anne não achava que era tão grave a ponto de estar à beira da morte. Madame Anne foi preparar as malas para a viagem, pois o caminho era logo. Chorava muito ficando a lembrar da infância florida junto do irmão caçula, lembrou-se do seu casamento e da alegria do irmão quando nasceu sua primeira sobrinha, sua filha Lourdes. Como ele amava a sobrinha e agora ela não teria tempo de se despedir, pois não teria como a jovem senhora Lourdes deixar seus filhos ainda pequenos para viajar junto com eles, sua mãe e seu irmão. Depois de tudo pronto e arrumado, seguiram viagem. Madame Anne colocou-se do lado da janela, deixando o olhar se perder na paisagem. Não conseguiram chegar a tempo e tiveram que fazer várias paradas para que Madame Anne suportasse a viagem. Encontraram a sobrinha inconsolável. Madeleine era filha única, pois a esposa de Luiz tinha muitos problemas de saúde e não conseguira gerar mais filhos. Madeleine abraçou a tia com demasiada emoção. Chorava muito não aceitando a morte do pai. Madame Anne olhou para o filho que ficou comovido com o sofrimento da prima. Madeleine, você se lembra de seu primo Rafael? Já faz tanto tempo, e você era apenas uma criança na última vez que vocês foram a Paris. A moça levantou seus belos, mas tristes, olhos castanhos pousando no primo, que, por sua vez, caminhou até ela, dando-lhe um abraço. Sinto muito pela morte de seu pai, minha prima. A mocinha teve outra crise de choro ao sentir-se envolvida pelos braços fortes do primo. Madame Anne aproximou-se da sobrinha cobrindo seu rosto com beijos ternos. Vamos, minha querida. Sua tia está velha e cansada, precisa de uma refeição quente e uma boa cama para descansar. Amanhã, iremos conversar para decidir o que faremos. Rafael procurou deixar tudo em ordem e providenciar a venda dos bens do tio na cidade. Ficou decidido que a jovem iria morar com eles em Paris. Não tinha parentes na cidade, estava só, e a tia e o primo não iriam deixá-la desamparada. Madeleine concordou,
gostava da tia e tinha certeza de que iria se sentir amparada em sua companhia. 10 dias depois, estavam voltados para Paris. A moça, muito pálida por todas as emoções dos últimos dias, e estando calada a viagem inteira, olhava com o olhar perdido pela janela. Ao avistar Paris ao longe depois de muitas horas de viagem, Rafael deu um sorriso. Finalmente chegamos em casa. Minha linda Paris, já estou avistando. Ah, quanta saudade da minha casa. Da minha cama. Os empregados esperavam pelos patrões, a casa florida, uma refeição quentinha e saborosa, um bom banho preparado com carinho, mimos impagáveis. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Madeleine não estava acostumada com tanta atenção. Ela e o pai tinham uma vida simples. Luiz era um homem de poucas posses, vivia do trabalho digno, e o que ganhava era o suficiente para o sustento da família. O luxo da casa da tia impressionava a jovem que havia muitos anos não vinha a Paris. A princípio, estranhara, mas não se passaram muitos dias, e já estava totalmente adaptada à sua nova rotina de vida na nova casa, na grande metrópole europeia. Seus olhos gostavam do que viam, a mobília rica e de bom gosto, os criados sempre dispostos a satisfazer suas necessidades, a comida farta e deliciosa. Logo nos primeiros dias, a tia levou para comprar tecidos para a confecção de novas roupas, novos sapatos e até algumas joias. Luxos que Madeleine nunca tivera, vivendo uma vida simples com o pai. O pai nunca fora um homem carinhoso, sempre muito fechado e sisudo, de pouca conversa, nunca estava de bom humor. Depois da morte da esposa, o relacionamento ficara ainda pior. A tia queria apresentá-lo à sociedade parisiense. As primas ajudavam a mãe a dar um brilho na mocinha acanhada e triste. Madeleine tinha 20 anos, estatura média, cabelos e olhos castanho claros, não tinha uma beleza radiante, mas a tristeza dos olhos marcava sua fisionomia, dando-lhe um ar de desprotegida, despertando solicitude e compaixão nas pessoas com quem convivia. Rafael tratava a prima com enorme carinho, tentando suprir suas carências afetivas, costumava trazer-lhe um mimo ou fazer-lhe um agrado especial todos os dias. O rapaz despertou na prima um interesse maior que o de parentes, e a tia logo percebeu que talvez estivesse na sobrinha a grande chance de convencer o filho a contrair matrimônio e constituir sua própria família, tão almejada e desejada por ela. Madeleine, por sua vez, logo percebeu que o primo poderia ser o marido ideal, era belo e sedutor, poderia dar uma boa vida de luxo e conforto, não iria precisar sair daquela casa confortável. Logo percebeu que seu ar de coitadinha e desamparada trazia as pessoas e principalmente o primo para o seu lado. Sempre com um olhar triste e sedutor, Madeleine se aproximava a cada dia mais do primo, que agora dividia sua atenção entre ela e a mãe. Capítulo 7. Os vícios da alma. Rafael, apesar de todo o apelo das duas mulheres, não conseguia se desligar totalmente do seu lado boêmio. A casa de Madame Annette exercia uma forte influência no rapaz. Logo que esteve de volta à cidade, ele correu para a casa de Madame à primeira oportunidade. Foi recebido com muita alegria e festa. Madame Annette abriu uma garrafa de vinho, que conservava em sua adega havia tempos, especialmente para comemorar a sua volta. Ela tinha sido informada de que ele estava fora da cidade, e, quando soube de seu retorno, foi motivo de grande alegria. Alegando que Madame Georgina estava com muita saudade, Madame Annette o levou até a cozinha para que lhe conhecesse Mademoiselle Louise. As duas preparavam os aperitivos que seriam oferecidos logo mais à noite. A beleza e a simplicidade de Louise não passaram despercebidas pelo rapaz. Mesmo com a presença de Rafael, a moça continuou seus afazeres de maneira discreta e recatada. Ela logo percebeu tratar-se de jovem rico e sofisticado pelos trajes que vestia e a maneira requintada com a que se portava,
Louise, pois, continuou voltada para o fogão sem olhar para o rapaz, sem nem mesmo fixar sua fisionomia. Madame Annette percebeu o impacto que a moça causou em Rafael. Seu olhar de raposa nunca a enganara, pois conhecia os homens o suficiente para saber que a bela Mademoiselle Louise iria impressionar o rico mancebo. Os dois voltaram para o salão, e a conversa começou a girar sobre a bela jovem. Louise é uma joia rara. Nossa cozinheira Georgina estava mesmo precisando de uma assistente. A mãe de Louise está muito doente e era uma velha amiga de minha mãe. Por isso, ela precisava arrumar um trabalho, e você sabe como o meu coração generoso não iria recusar esse apelo. Essa mocinha tem se adaptado muito bem aqui na nossa cozinha, tem se mostrado uma cozinheira muito boa. Rafael conhecia Madame Annette e lançou-lhe um sorriso com o canto da boca. Madame ainda não me contou onde encontrou essa joia. Ela veio me pedir trabalho. Estava com a mãe, uma velha amiga de minha mãe, como lhe disse. Vestiam praticamente trapos e passavam fome. Meu coração ficou condoído diante de tanta miséria. Como Madame Georgina me pediu uma assistente, achei que ela poderia ajudá-la. O rapaz sorriu com afeição. Eu conheço seu coração, mas não entendo por que ela não está aqui no salão atendendo a clientela, já que Madame não deixa passar uma beldade como ela para ganhar muito dinheiro. Madame Annette fez ar de ofendida, dissimulada. Ora, rapaz. Por quem me toma? Você está me ofendendo. Não sou assim como você fala. Dá a impressão de que sou apenas movida por meus interesses. Louise é diferente, apesar de toda sua beleza, é uma moça muito recatada e inocente. Fiz uma promessa à sua mãe de que iria cuidar dela. Imagine você que ela já está aqui há um mês e ainda acha que oferecemos apenas diversão e entretenimento de música, dança e jogo de cartas. Ela nem imagina o que acontece lá em cima, nos quartos. Está totalmente alheia a tudo isso. Se soubesse, já teria ido embora, toda espantada, com absoluta certeza. Rafael soltou uma gargalhada. Muito interessante, madame. E você acha que vou acreditar nessa história? Acho que madame não pouparia nem a própria filha, quanto mais a filha dos outros. Se eu quisesse estar com essa moça lá em cima agora, quanto madame me cobraria? Vamos. Quanto? Annette vinha se preparando havia vários dias para essa proposta de Rafael. Mademoiselle Louise não tem preço. Ela não está aqui para fazer programas. Você não está entendendo. Ela não é uma das garotas de La Maison. E levo muito a sério a promessa que fiz à sua pobre mãe doente. Rafael fechou o semblante. Ora essa. Eu quero saber o preço. Estipule o preço, madame. Fiquei deveras interessado por aquela menina. Você é o meu melhor cliente, meu jovem. Mas terei que contrariá-lo desta feita. Como já mencionara, Louise não está à venda. Se você quiser conquistá-la, é diferente. Não vou poder impedir. Mas simplesmente julgá-la assim nessa vida desse jeito não posso. E eu fiz uma promessa. É a minha palavra. Rafael ficou muito contrariado, saindo sem se despedir. Madame Annette sentiu um brilho fulgurar em seu olhar. Ela havia jogado o anzol, e o peixe graúdo engolido a isca. Agora, sim, Madame Annette estava certa de que Rafael voltaria. Ela havia lançado a cartada certa. Quando chegasse o momento ideal, ela estava convencida de que Rafael deixaria toda sua fortuna em suas mãos. Na cozinha, a cozinheira Georgina percebeu todo o interesse que a bela jovem despertou no rapaz. Mulher vivida, ficou muito preocupada com sua ajudante, pois já havia se apegado à garota e não queria que nenhum mal lhe acontecesse.
Sabia que naquele momento Rafael estava negociando a jovem com Madame Annette, e suas mãos ficaram geladas e trêmulas. Louise percebeu a repentina palidez da chefe. O que foi, Madame Georgina? Não está se sentindo bem? Sente-se aqui. Vou lhe trazer um copo d'água. Apenas um momento. A mulher sentou-se, tremendo muito. Já vai passar, menina. Estou apenas um pouco nervosa. A cozinheira só conseguiu se acalmar quando percebeu que Rafael se retirara e Madame Annette continuava no salão em prosa animada com os outros clientes da casa. Respirou fundo, levantou-se e voltou para o fogão. Na sua cabeça, passavam 1000 pensamentos que ficavam girando à sua volta. Apegara-se à jovem como se fosse sua própria filha e não queria que Madame Annette a transformasse em uma garota de programa como as outras da casa. Madame Georgina nunca tivera tanta atenção e tão intenso carinho como vinha recebendo de Louise. Melhorou, minha amiga? Perguntou a mocinha, com carinho. A mulher abanou a cabeça positivamente. Que bom. Já estava meio preocupada. Não quero que você fique doente, minha querida. Madame Georgina abanou a cabeça com os olhos rasos d'água e, decididamente, não permitiria que nenhum mal lhe acontecesse. Não conseguia entender como sua irmã Sylvia deixara Madame Annette convencer sua mãe de trazer aquele anjinho de bondade para aquele antro. Aquele lugar não fazia parte dela, e nunca faria. Para a experiente mulher, aquela alma era pura como a de uma santa, como Santa Joana, como a própria Notre Dame. Quero ter uma conversa muito séria com sua irmã, e também com sua mãe. Precisamos combinar um chá. Louise sorriu exibindo uma carreira de dentes alvos e alinhados, iluminando o olhar ao lembrar-se da mãe querida. No começo da semana, na segunda-feira, é a minha folga. Podemos combinar de ir até a minha casa. O que a senhora acha de ideia? Tenho certeza de que minha mãe vai gostar muito de conhecer minha melhor amiga. Excelente. Até lá terei tempo de conversar com Sylvia, e convencer Madame Annette de me dispensar para o chá depois. O movimento da casa foi muito intenso aquela noite. La Maison ficara repleta até altas horas da madrugada. Georgina e Louise trabalharam muito na cozinha. Algumas moças eram encarregadas de servir as mesas, e foi um entre-sai frenético por toda a cozinha. Terminado o trabalho, as duas estavam exaustas, não havendo mais tempo para nenhum tipo de conversa com a irmã de Louise. Na manhã seguinte, a cozinheira-chefe levantou-se da cama determinada a ter uma conversa definitiva com Sylvia. Foi à cozinha enquanto todas as meninas dormiam, preparou o café da manhã e subiu com uma bandeja na ponta dos pés para não fazer barulho. Bateu devagar na porta e entrou no quarto de Sylvia que ainda dormia pesado. A mulher bateu delicadamente em seu ombro, tentando acordá-la. Bom dia, Mademoiselle Sylvia. A moça abriu os olhos pesadamente, sem entender a presença de Madame Georgina em seu quarto. Levantou-se sobressaltada, olhando fixo para a cozinheira. Notre Dame. Aconteceu alguma coisa com a minha irmã? A mulher abanou a cabeça negativamente. Ainda, não. Mas, se não a tirarmos daqui imediatamente, não tardará a acontecer. Sylvia sentou-se na cama, os olhos ainda sonolentos. Como assim, madame? Não entendo o que suas palavras querem dizer. A cozinheira sentou-se na beirada da cama, falando baixinho por entre os soluços sôfregos. Ontem, aquele moço, Monsieur Rafael, esteve aqui e queria trazer nossa filha aqui para cima. Estava decidido a cortejá-la. E ele ofereceu muito dinheiro a Madame Annette. A pobre mulher enxugou as lágrimas que corriam pelo rosto precocemente envelhecido. Você sabe como nossa filha é ingênua.
Aquele anjinho de candura. Não quero que ela caia nessa vida sórdida. Horror. Sylvia cobriu o rosto, chorando copiosamente. Não sei o que fazer para impedir que isso aconteça. Já falei com Madame Annette a respeito. Deixei-lhe claro que não vou aceitar minha irmã nesta casa. Já chega a minha desgraça. Ela não foi feita para essa vida maléfica. Georgina concordou fazendo um gesto com a cabeça. Madame Annette não tem coração. Ela só enxerga e ouve o tilintar das moedas no bolso dos clientes, pobres diabos viciados e compulsivos. Ela não mede as consequências, mesmo que custe a vida de outra pessoa, para lucrar, ganhar muito dinheiro. Tenho certeza de que ela está armando para entregar nossa filha para quem der mais por sua inocência. Como você e sua mãe permitiram que aquele anjinho viesse para esta casa? Eu não acredito. A moça continuava cobrindo o rosto com as mãos e não conseguia responder às indagações da cozinheira. Precisamos tirar a sua irmã daqui. Urgente. Ainda hoje, pois, se Monsieur Rafael voltar, tenho certeza de que Madame Annette vai entregá-la para ele por um valor muito alto. Conhecendo aquele rapaz e vendo o interesse dele por Louise, não me engano, ele vai voltar. Sylvia respirou fundo, tentando pôr as ideias em ordem. Estava confuso e não sabia o que fazer. Sabia que, se tirasse a irmã de La Maison Rouge, não teria dinheiro para fugir com a mãe e a irmã das garras de Madame Annette. Oh, meu Deus! Não sei o que fazer, Madame Georgina. Somos muito pobres e não iremos conseguir sair da cidade e da influência de Madame Annette. A senhora sabe como ela é cruel, e não deixará Louise sair ilesa desta casa. Ela planejou tudo para tirar uma grande fortuna de Monsieur Rafael. A cozinheira foi tomada por súbito estado de ânimo com uma ideia que passou a se desenvolver em sua mente. Podemos procurar Monsieur Rafael. Falar com ele. Explicar que nossa filha não nasceu para viver nesta casa. Apelar para o seu coração. Vamos pedir que ele não se envolva nos planos de Madame Annette. A moça ficou pensativa, tentando trabalhar a ideia da cozinheira. Será que ele iria compreender os nossos motivos? Monsieur Rafael é um homem fútil e frio, não se deixa envolver por sentimentos nobres. Quantos anos frequenta esta casa? E nunca se envolveu emocionalmente com ninguém. É por isso que Madame Annette trouxe minha irmã para cá. Astuta, ela percebeu que Louise possui uma índole diferente e dessa maneira poderia conquistar a Radio Monsieur. Seu objetivo é lhe tirar muito dinheiro, usando Louise como chamariz. Madame Annette vai continuar fazendo seu jogo até o ponto em que Rafael for capaz de pagar uma verdadeira fortuna para ter minha irmã em sua alcova. O tigre. A cozinheira ouvia com atenção e começou realmente a entender os motivos que levaram a patroa a trazer Louise para La Maison e poupá-la do salão e dos outros clientes. O que devemos fazer para tirar nossa filha deste reino de Hades? Sylvia levantou-se, agitando as mãos nervosamente. Ainda não sei, meu amigo. Francamente. Não sei como agir neste momento. Precisamos pensar e rápido. Talvez conversar com Monsieur Rafael seja a única saída, mas, se Madame Annette desconfiar, estaremos numa grande enrascada. Ele esteve aqui ontem e não deverá voltar por alguns dias. Teremos um bom tempo para formular um plano. A cozinheira, pensativa, fez o mar preocupado. Será que não voltará hoje mesmo? Teremos que conversar com ele longe das vistas de Madame Annette. Eu sei onde é o seu escritório de advocacia, já estive com Madame lá. Essa terá que ser uma tarefa minha. As duas mulheres se olharam com cumplicidade tendo apenas um único objetivo, salvar a pequena Louise das garras de Madame Annette. E não mediriam empenho para serem bem-sucedidas. Capítulo 8
Madeleine. Mademoiselle Madeleine, filha única de Monsieur Louis, o irmão de Madame Anne, ficara órfã de mãe ainda na adolescência, mas, quando sob a tutela da mãe, fora criada com muitos mimos, sendo uma jovem voluntariosa e ambiciosa. Logo percebera que a tia e o primo eram ricos e poderia desfrutar de muito conforto. A tia comprou-lhe roupas novas, sapatos e deu-lhe joias que estavam guardadas para a futura nora. A jovem posicionou-se ante a criadagem como a dona da casa confortável que Madame Anne morava com o filho. As primas a não tratavam como uma princesa, com a possibilidade de desencalhar o irmão solteirão e excêntrico. Madeleine tirara alguns encargos da tia junto com a criadagem, cuidando até das compras para a cozinha, preocupava-se com o preparo das refeições e o bom andamento da casa. Procurava fazer o menu ao gosto da tia, mas principalmente ao gosto do primo. Mostrava-se habilidosa com bordado e crochê, demonstrando aptidões muito apreciadas por tia e primas. A tia não cabia em si de alegria com a possibilidade de vir a casar o filho com a sobrinha, e vinha se empenhando o máximo para envolver o filho com a ideia. Rafael ao princípio avesso à ideia de casamento começava a se acostumar com ela, não morria de amor pela prima, mas ela não lhe era totalmente indiferente. Madeleine era alta, tinha os cabelos castanho claros e encaracolados e um par de olhos tristes da mesma cor. Era encorpada e desinibida, com muita desenvoltura para falar e agir. A tia e a primas vinham-lhe ensinando boa etiqueta e postura, tentando-lhe conter um pouco o ar expansivo. Rafael percebia as mudanças com bons olhos, afinal se preocupava com a apresentação da prima ante a alta roda da cidade. Madeleine não morria de amor pelo primo, deixara o coração em Lyon, por um rapaz que conhecera quando ainda tinha apenas 14 anos. Mas, com a doença da mãe e sua morte e depois com a depressão do pai, acabara adiando o sonho de se consorciar com o rapaz que tinha como defeito na sua concepção, ser pobre. O pai nunca aceitara o namoro, pois, apesar das poucas posses, sonhava ver a filha casada com um homem de muitos bens materiais. Com a morte da esposa, perdera o interesse por tudo até mesmo pela filha. Madeleine agora desfrutava de muito conforto, nunca andara tão bem vestida como agora, vaidosa, mirava-se no espelho e se deslumbrava com a possibilidade de vir a ser a dona de toda a herança deixada pelo pai para Rafael. Estava empenhada ao máximo para conquistar o primo com o aval da tia. Madeleine era fútil e ambiciosa, mas sabia muito bem o que pretendia para si, e usaria de todos os artifícios para chegar aonde queria. A tia via em Madeleine a grande possibilidade de ver o seu grande sonho realizado antes de morrer, ver o filho casado e amparado por uma esposa e filhos. A sobrinha representava a esposa perfeita, boa dona de casa, era esforçada e bem educada, e o mais importante, achava que amava seu filho, pois o tratava com muito carinho, pura bajulação. Rafael percebeu todo o interesse da prima por ele e a aprovação da mãe. Pela primeira vez na vida, estava interessado em se casar e formar uma nova família. Já contava 28 anos e realmente estava mais do que na hora de dar um novo rumo para a sua vida. A prima parecia gostar de sua mãe e suas irmãs a aprovavam por unanimidade. Não teria que fixar residência, pois a casa em que morava já tinha acomodado a prima. Tudo parecia perfeito e Madeleine daria uma boa esposa, praticamente assumira os encargos domésticos aliviando assim sua mãe que já carregava o peso da idade. Aquela manhã, o rapaz levantou-se resoluto, iria conversar com a mãe antes de pedir a mão da prima em casamento. Olhou-se no espelho do rosto conferindo sua imagem alinhada e de aspecto jovem. Rafael sem dúvida era um belo rapaz, vestia-se bem dentro dos padrões da época, a barba bem feita, o cabelo bem aparado. Aproximou-se da mãe que estava sentada à mesa para o de jejum, dando-lhe um beijo no rosto. Bom dia, mamãe. Madame Anne admirou-se com a elegância dos trajes e a postura alinhada do filho. Bom dia, meu filho.
Hoje você parece estar muito feliz e bem disposto. Rafael sorriu, mostrando os dentes brancos e bem alinhados. Tomei uma decisão muito importante para as nossas vidas e quero que a senhora tome parte e me aconselhe depois de nosso café. Notre Dame. Estou muito curiosa. Agora acho que não vou conseguir esperar para saber. Rafael sorriu ao ver a ansiedade da mãe. Calma, mamãe. Vamos fazer o nosso desejum com calma, depois vamos até o bureau. Não quero nenhum dos criados sabendo do assunto que iremos tratar. Terminada a refeição, os dois se dirigiram ao bureau. O rapaz fechou a porta, juntando as mãos de sua mãe às suas, com ar feliz e jovial. Quero tomar uma decisão, e com a sua aprovação. Estou pensando em pedir a mão de Madeleine em casamento. Madame Anne recolheu as mãos cobrindo o rosto, chorando de felicidade. Eu não acredito. O que estou ouvindo? Santa Joana. Eu não acredito. Jesus Cristo, nosso Senhor. Faz tanto tempo que desejo ver você casado, meu filho. Hoje, você está fazendo sua mãe se tornar a mulher mais feliz deste mundo. Agora, posso morrer mais tranquila. Rafael abraçou a mãe com carinho. Quero que a senhora permaneça conosco por muito tempo ainda. Quero que a senhora tenha nos braços meus filhos e de Madeleine. Madame Anne abanou a cabeça com os olhos marejados de lágrimas. Mamãe, a senhora acha que ela vai aceitar o meu pedido? Madame Anne abanou a cabeça afirmativamente com um sorriso. Claro que sim. Minha sobrinha cai de amor por você, desde que fomos buscá-la em Lyon. Venho observando os seus olhares, pois sou uma mulher vivida e sei o que acontece naquele coraçãozinho. Rafael sentiu-se entusiasmado. Vou comprar um anel de compromisso, e prepare um jantar caprichado, convide minhas irmãs. Vou oficializar meu pedido esta noite, após o jantar, durante o licor. Pode deixar que vou providenciar um jantar festivo. Vamos fazer uma surpresa para minha sobrinha. Quando saíram do bureau, Madeleine estava na sala, percebeu que os dois saíram sorridentes, mas sem entender o que acontecia. Bom dia, tia, bom dia, meu primo. O rapaz aproximou-se, pousando com carinho a mão no ombro da prima. Bom dia, minha prima. Você está muito bonita esta manhã. A moça corou com o elogio do primo. Obrigada pela gentileza. Você também está muito bem vestido, elegante. Madame Anne veio e abraçou os dois. Hoje é uma data muito importante para nós. E, portanto, vamos preparar um jantar especial. Se meu marido estivesse vivo, estaríamos completando 47 anos de casamento, por isso, quero todos reunidos à mesa esta noite. Madeleine bateu palmas de felicidade. Pode deixar por minha conta, titia. Vou preparar um jantar à altura dessa data tão importante e feliz. Rafael abraçou a prima com carinho. É muito bom poder contar com você, prima. Tenho certeza de que esse vai ser um jantar muito bem sucedido. A moça sentiu o coração bater descompassado, seu rosto corou ao sentir os braços fortes do rapaz pressionarem seu corpo frágil. Olhou para a tia meio sem graça e ressabiada. Anne percebeu que a atitude do filho deixara a sobrinha constrangida. Ela interveio oportunamente. Então vamos começar a preparar o nosso jantar, meu pequeno, senão, não vai dar tempo. Precisamos avisar minhas filhas a respeito. Rafael pegou seu Panamá, acessório muito indispensável do vestuário masculino elegante da alta sociedade parisiense, e ganhou as ruas, despedindo-se. Preciso trabalhar. Tenho compromisso com um cliente esta manhã. O dia foi muito corrido,
tia e sobrinha esforçaram-se ao máximo para que o jantar saísse à altura da comemoração da data. A família estava toda reunida, e Madame Anne mostrava-se muito feliz. A sala de jantar, muito florida, o jantar transcorrera perfeito, um verdadeiro banquete com direito a aperitivos, entrada, prato principal, prato secundário e sobremesa, tudo regado a champanhe à vontade. Todos estavam felizes, principalmente Madame Anne, que finalmente via realizar o seu grande sonho. Madeleine não percebera nada. Realmente seria uma grande surpresa. Ela colocara o seu melhor vestido, e a tia fizera questão de arrumar os seus cabelos. Madeleine fez questão de recepcionar pessoalmente os parentes à porta de entrada, causando uma impressão principalmente em Rafael, embora consciente de sua demora em escolher uma parceira a fim de contrair matrimônio, fizera a melhor escolha para ser a sua esposa.